Depois de Donald Trump ter declarado vitória nas eleições presidenciais norte-americanas, os correspondentes da Euronews mostram a forma como as capitais europeias estão a reagir. The Hungarian Prime Minister has already congratulated Donald Trump on his election victory. In a video announcement, Viktor Orbán said that Trump had made perhaps the greatest comeback in Western political history, winning despite threats to jail him, attempts to kill him, and media backlash. Orbán added that Trump's presidency would bring the hope of peace to the world, and that the Hungarian government has many plans that Trump's victory would give it the chance to implement. Ádám Magyar for Euronews from Budapest, Hungary. After remaining neutral in recent days, Giorgia Meloni was among the first EU leaders to congratulate Donald Trump over his victory. Italy and the US are united by historic friendship, she said, adding that it is based on common values. The leader of the League Party, Matteo Salvini, was also quick to react, congratulating Donald Trump, calling it a historic day, saying that he was among the few Italian political leaders who has been openly supporting Donald Trump. Trump's victory is both an opportunity and a challenge for Italy. Prime Minister Giorgia Meloni will need to balance protecting Italy's interest with maintaining strong ties with the US. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. Now that it is clear that President Trump has won a second term in office, it is more crucial than ever that Europe will need to step up its efforts in terms of security and defence. Germany, who is Ukraine's biggest financial and military supporter after the US and the EU, will also need to ramp up its efforts to make sure that Europe and NATO remain unified. Liv Stroud in Berlin for Euronews. French President Emmanuel Macron congratulated Donald Trump for his victory. However, Macron also tweeted that he has been in touch with German Chancellor Olaf Scholz to pledge to work towards a more united and stronger and more sovereign Europe in this new political context, referring to Trump's campaign promise to put America first, like, for example, implementing taxes on imported products, which could greatly affect the French economy and French exports to the United States, like, for example, different aeronautical equipment, medicine and beverages such as wine and cognac could be greatly impacted. A pesar del apoyo público del PSOE a Kamala Harris, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Donald Trump por su segundo mandato en la Casa Blanca y ha expresado su deseo de trabajar en las relaciones bilaterales estratégicas entre España y Estados Unidos. También la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Said, ha apuntado que respeta absolutamente la voluntad del pueblo. Eso es básicamente ser demócrata, ha dicho, y ha recordado que España ya ha trabajado con una administración Trump. Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, también ha querido felicitar al presidente electo, recalcando la importancia del voto hispano. María Muñoz Morillo, desde Madrid, para Euronews. Both President Marcelo Rebelo de Sousa and Prime Minister Luís Montenegro congratulated Trump on his election. Montenegro wrote on X, formerly Twitter, that he's committed to working closely with Trump in the spirit of the long and solid relationship between Portugal and the US, bilaterally, multilaterally, and in NATO. As for President Rebelo de Sousa, he congratulated Trump. He recalled the collaboration between the two when Rebelo de Sousa was in his first term and Trump was also in his first term in the White House. They had the meeting in 2018 in the White House. He also recalled that Portugal was the first neutral country to recognize the US independence. From Lisbon, Ricardo Figueira, Euronews. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis congratulated Donald Trump on his victory in the American elections in a post on X. As Kyriakos Mitsotakis emphasizes in his post congratulating Donald Trump on his re-election to the US presidency, Greece looks forward to the further deepening of the strategic relationship between the two countries.
Congratulations, Donald Trump, on your election victory. Greece looks forward to the further deepening of the strategic partnership between our two countries and to cooperation on important regional and global issues, the Greek Prime Minister says in his post. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Quality Pack, especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack, embalagens de qualidade. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho.
por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Boa noite a todos. Queria dizer duas palavras muito rápidas. Em primeiro lugar, felicitar Montreal TV Magazine pelos 20 anos de muito trabalho, muita dedicação. Por outro lado, felicitar também porque foi uma das candidaturas aprovadas a apoios à comunicação social que foram atribuídos pela Secretaria de Estado das Comunidades. Portanto, com o seu programa 70 anos da imigração portuguesa para o Canadá, foram distinguidos com um apoio muito merecido, devo dizer, e portanto por essas duas razões e pelo facto de ao longo dos últimos 20 anos terem estado em todos os momentos importantes da vida desta comunidade e inclusivamente acompanhando também a vida nacional, acho que este é um marco notável. Quero felicitar muito a Conceição e o Alberto Feio e desejar 20 anos pelo menos mais de grandes sucessos e cada vez mais com o envolvimento do Gabriel David, seguramente, e que sejam de facto um pilar desta comunidade, como tem sido, da divulgação das notícias portuguesas, da divulgação das notícias da comunidade e da promoção da língua portuguesa, que é um fator fundamental. Por isso, muitos parabéns e muito obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Olá a todos, estamos na Ribeira Grande, a Praça do Imigrante, traz nomes, traz a chegada dos portugueses também ao Canadá. Em 70 anos, muitas destas placas refere uma delas de Graça e Hildeberto Silva. Eu sou Hildeberto Manuel de Estrela Silva, sou natural da Ribeira Grande. Parti para o Canadá em 1975. Ainda hoje em dia me encontro lá e cá. Sou Maria da Graça Muniz Vieira, nasci no 8 de setembro na Conceição da Ribeira Grande e emigrei para Montreal, Canadá, no ano de 1978, em abril de 78. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para
Graça e Silberto, obrigada de nos acolherem no vosso conforto. Estamos na Ribeira Grande. Sim, estamos na Ribeira Grande, na cidade da Ribeira Grande, em que me encontro aqui a passar umas férias de Dona Ana, venho cá 5 meses. Sempre gostei de vir à minha terra, porque já vai andando para os 50 anos, que todos os anos venho aqui, porque em 2000 fui escolhido um imigrante para levar o Senhor Santo Cristo, fazer parte da Irmandade do Senhor Santo Cristo. Não era que eu fosse mais que os outros, nem menos, mas sempre tive o dom do Senhor Santo Cristo. Cada um tem o seu dom de uma coisa ou de outra, mas eu tive o dom, sempre amei o Senhor Santo Cristo. Portanto, todos os anos venho cá no mês de maio. Silberto, se calhar seria bom nós começarmos a pensar o dia que o senhor foi para o Canadá, para Montreal. O senhor lembra-se o dia que saiu dos Açores? Ora, o dia a dia me recordo, mas não dá muito para isto, não sabe? Porque os anos passam e as memórias não são tão grandes como isto. Mas já me recordo que já vai já fazer 49 anos, já vai para 50, fui numa data do inverno, era muito frio. Quando eu saí daqui, porque assim, infelizmente ou felizmente, quando eu saí daqui, eu saí de um pai que governava muito bem a sua vida. Enquanto eu estive aqui nesta terra, nunca dei um dia de trabalho por conta de ninguém, foi sempre pelo meu pai. Era uma casa que tinha muito trabalho. E eram quantos filhos? Somos 5, 3 rapazes e 2 raparigas. E o senhor foi o único que foi para o Canadá? O mais velho. O primeiro a ir para o Canadá, não. O primeiro a ir para o Canadá foi uma irmã minha. Que está onde? Está em Montreal. E vive em Montreal? E vive em Montreal, aliás. Está em Montreal. Como é que se chama a sua irmã? Rosa Silva, para ser Rosa Silva, mas pelo nome que vai buscar de marido, é Rosa Russo. E então o senhor dizia-me que estava frio. Estava preparado com a sua roupa, o calçado, para chegar ao frio? Estava preparado do frio dos Açores, não é do continente, até dos Açores. Estava preparado para o frio dos Açores. Mas isto é tudo. Toda a gente começa assim, isso é bem normal que seja assim. E os princípios é duros para toda a gente, mas com o tempo isso foi esquecendo. Eu sei que a primeira vez que eu saí para ir pedir trabalho a uma companhia que estava lá, eu quando entrei com outro amigo que estava aqui também de Portugal, a gente entramos de sapatos para pedir trabalho ao senhor. Ao chegar no escritório, quando a gente saiu para fora já tinha mês. Mais ou menos quase um pé. Naquele intervalo, tanto que veio de sapatinhos, os sapatinhos incharam e arrebentaram. E como é que o senhor depois resolveu esse problema? Isso é um grande problema, ficar com os sapatos abertos. Isto não é um problema, é quando a pessoa... Mas foi, o senhor lembra-se? Sim, mas quando a pessoa é nova, nada nos enrasca. Que a pessoa que procura se desenrascar, o medo caminha para toda a gente. Não se foi a cor, já arranjou-se, a gente foi andando, a vida foi terminando. Assim, quando eu cheguei para o Canadá, não é difícil a dizer, mas a ver, quando eu comecei a ver os outros, aqueles rapazes já com carros, os caras quase pela minha idade, mas que tinham nascido lá, os meus primos e outros, a ver aquele onde trabalhei. Primeiro, o que eu fui fazer para o Canadá foi lavar louça. Nunca tinha lavado um prato de louça na minha vida. Não me diga que foi para o Salmar. Não, eu tinha um tio que já era proprietário de um restaurante, ainda está lá, de um grande hotel no Centre-Ville. Qual é o hotel? Ora, o nome do hotel agora já não tem bem certo, porque já tem uns anos já acrescentados, mas ele já era proprietário era 2 proprietários, um francês de França e o Sr. Manuel Estrela, é conhecido por Sr. Manuel Estrela. E eu fui trabalhar para este senhor,
nunca tinha lavado um prato de louça na minha vida. Cheguei para lá, foi quando havia, para aquele tempo não havia as máquinas, era, quando chegava-se na hora da comida, aqueles montes de louça, eu disse, Jesus, como é que isso vai ser? Um cobrado, outro direito, isso tem que ser. E assim foi começando a vida, porque na minha família que eu tinha lá, ninguém trabalhava na construção. Mas nós já chegamos à construção, muita coisa ainda passou pelo meio do caminho. O senhor já foi casado? Ou o senhor foi solteiro? Foi casado, já estava casado aqui na Ribeira Grande. Na Ribeira Grande, sim. Mas eu vou perguntar à Graça. Graça, e lembra-se também da chegada ao Canadá? Da minha? Uhum. Sim, sim. A minha chegada, olha, cheguei ao Canadá no 30 de Abril. Num dia que havia muita neve, uma grande altura de neve, e lembro-me muito bem deste dia. Ainda havia uma tempestade de neve, sim, então? Sim, havia muita neve, porque depois de estar em casa, saí com o meu marido e com os meus filhos, fomos de um passeio e a neve vinha-me acima do joelho. Uhum. Então a Graça, quando chegou, o marido preparou o terreno, ou território, não é? Para se acomodarem ou para ser mais fácil a Graça vir ao encontro? Sim, quando cheguei lá, eu já tinha arrendado uma casa, uma parte de baixo de uma casa, e cheguei lá, fomos comprar as mobílias, mobilamos a casa e assim começou a nossa vida. Então os filhos já eram todos nascidos? Não, levei a Sandra com 3 anos, tinha feito no 21 de Abril e emigramos no 30, com 3 anos, e o Filipe com 10 meses. Então nasceram dois no Canadá. O Dani e o David. Olha, Graça, e então há aqui uma adaptação. Foi fácil para si adaptar-se? Olha, com muita franqueza vou-te dizer, quando cheguei a Montreal, vi muita neve, mas adorei. Adorei. Uhum. Foi a minha terra, não estranhei nada de nada. Porque, assim, era feliz, estava com o meu marido, ele já estava lá há mais de 3 anos. E, pronto, era tão novo a querer estar com ele, não é? Exatamente. E com os meus filhos, portanto, adaptei-me de um dia para o outro, sem problema nenhum. Olha, e a questão dos laços que se criam na comunidade? Eu sei que os senhores foram muito envolvidos ao nível da Ribeira Grande. E não só o seu marido, segundo nós sabemos muito bem, um homem que veio enveredar na carreira da construção e também ligado ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. A Graça lembra-se, por exemplo, quando os seus filhos começaram a frequentar a igreja? Sim, porque eu sei que sim. vocês têm um laço com a igreja. Sim, sim. Desde muito pequeninos, os meus filhos iam para a catequese, iam para a missa todas as semanas, mas começamos mesmo ao lado da minha casa, ali na igreja Santo Ambroise. Ah, bem. Lá, porque os meus filhos faziam a escola ao lado, que era Santo Ambroise, e eles tinham a catequese Santo Ambroise. Foi ali. Portanto, o Filipe, o Dani, a Sandra e o David também. Os 4 fizeram tudo em Santo Ambroise. Ajudavam à missa. Participavam, sim. O Dani, mais de uma vez, e o Filipe e a Sandra lerem as epístolas. Eles já andavam sempre com os padres da paróquia de Santo Ambroise, mas de inverno iam fazer ski com eles, de verão iam para o cão com eles. Eles eram muito da igreja ali de Santo Ambroise. Oh, Graça, é certo que nós estamos sempre a olhar no sentido de Portugal reinar no nosso coração quando vivemos no Canadá. Vocês nunca tiveram medo que os vossos filhos perdessem a língua portuguesa? Porque os vossos filhos falam muito bem português. É sim, nunca tivemos medo porque em casa não se falava senão português. Na minha casa falava-se o português e eu ensinei a ler e a escrever aos meus filhos.
Isso é muito bom. Porque não tiverem a escola portuguesa, mas a minha filha, ela lê e escreve melhor do que crianças que a conhece que frequentarem a escola portuguesa. Porque é verdade. Ela Mas lê e escreve muito bem. Graça, havia alguma razão porque a Graça não integrou os filhos na escola? Eu morava um bocadinho longe das escolas. E naquela altura ainda não tinha... O meu marido tinha carro, mas tinha a vida, não podia andar com as crianças de um lado para o outro, não é? Porque a vida que ele fazia era uma vida difícil, a construção. Então, depois de eu tirar a minha carta de condução, aí eu já podia me maniar de uma outra maneira. Mas nessa altura, eles já estavam um bocadinho avançados em tudo. E então a preocupação nunca foi, porque a própria Graça fazia a escola em casa. Eu fiz tudo o que eu pude pelos meus filhos. Uns aproveitarem, outros não aproveitarem. Mas a língua ficou? Mas a língua, eles todos estão... E lerem muito bem. Falem e lerem muito bem o português. O que é realmente nobre, não é? E porque hoje nós em dia, eu tenho sempre eles... pronto, eles emendar-te qualquer coisa que eu acho que não está bem. Mas é assim, não, porque diariamente a língua deles é o francês e o inglês. Silberto, e entretanto há aqui o mestre, ou o homem que vai à luta na vida no Canadá, e o senhor nunca foi um homem que deixasse os seus talentos para trás e envereda pelo mundo da construção, não foi? Sim, isso são coisas quando a gente sai do nosso país e que a gente quer construir uma vida, quer fazer uma vida ativa naquilo que conhece um bocadinho. Para mim, quando eu saí daqui, de São Miguel Açores, a minha vida não era construção. Mas aquilo que eu gostava não podia ser. Na altura não podia ser, porque a minha vida, eu gostava muito de animais, eu sou doido por animais. E fiz aqui, meu pai tinha uma grande vida, meu pai não era um senhor que gostava muito de animais. Meu pai gostava mais de... Era um agricultor, mas um agricultor de terras. Com grande extensão. Com grande extensão, sim. Mas eu sempre gostei de animais e meu pai deu-me o privilégio e o gosto de fazer aquilo que eu gostava. E quando eu já saí daqui para ir para o Canadá, que eu saí daqui com 21 anos, ia para 22, já meu pai tinha uma grande vida. E o senhor pensou em levar os seus pais para o Canadá? Nunca houve uma maneira do meu pai ir ao Canadá. Minha mãe foi ao Canadá, mas meu pai nunca foi ao Canadá. Porquê? Muito mais tarde que eu fui por medo dos aviões. Eu, mais de uma vez, tentava, assim, quando tentava com os animais novos, eu dizia, opa, eu não posso ir, eu tenho esta vida, eu tenho estas irmãs. E depois, mais tarde, a minha avó, a mãe do meu pai, foi morar com o meu pai. Eu disse, Berto, como é que queres que eu vá agora ir ao Canadá? Se uma vez é qualquer coisa em tua avó, quem é que vai pedir isso? Meu pai, não digas isso tanta gente. E conseguia nunca ir. E depois de uns anos já bem acrescentados, que a vida já estava avançada, e disse, a gente um dia, porque com o meu pai, eu era seu filho, ele era meu pai, eu respeito tanta gente diz, mas a gente conversava como duas pessoas humanas. E, mas eu disse, Alberto, agora acabou aqui, porque já estás no tempo da gente saber, não, o que meu pai quer me dizer, não há nada que lhe aguente o medo, quando eu vejo aquilo ali por cima, não senhor querido. Aquilo ali em cima, mas meu pai deve pensar que aquilo que vai lá em cima é tão seguro como está na terra, porque a gente tem um acidente, seja lá de cima, seja de cá de baixo, o nosso destino está feito. Mas eu vou dizer uma coisa, o medo
faz investir a pessoa e faz, porque fazia admirar um homem para falar, que falava tanto, um homem que sabia tanto, um homem que não tinha medo de nada, mas há sempre uma coisa que mete medo. Tinha medo dos aviões e nunca conseguia o Canadá. Minha mãe foi lá 2 vezes, eu vim aqui uma vez buscar-lhe mesmo, para ir lá, porque tinha feito um evento, o Espírito Santo, e minha mãe veio, e eu não conseguia ir. Não conseguia ir, não. É uma família que tinha medo dos aviões. Eu tenho um tio que foi para British Columbia, e depois nunca mais vi. Minha avó esteve mamãe, um homem que adorava a sua mãe, e uma vez uma senhora, a mulher deste meu tio, tinha um irmão em Toronto que estava muito mal, e que queria ver o irmão. Eu disse, pronto, mas já, para mim, sozinha nunca vou. Eu, então eu vou. Porque se ele dissesse que não, ela não ia. E ele comprou as 3 passagens, uma para ela, uma para a filha e uma para ele. Deixei todo dia à noite. No dia à noite eu disse, olha, tens aqui a tua passagem, tens a passagem para a tua filha e essa dá do piloto que vai no meu lugar. Portanto, há um medo de família já. Viajei uma vez, mas nunca mais foi. Ó Silberto, essa coragem foi o que o senhor levou sempre à frente. Quando pensa, então, que deveria ter uma companhia em seu nome. E aquilo, parece-me a mim, que foi um negócio de família, não foi? Não. Aquela companhia começou, eu estava a trabalhar para um patrão que fechou a porta. E ele disse, Hildeberto, a te conhecer, tu vais comprar aquilo e vais... Eu não, tu vais fechar aquilo e tu vais ver com o tempo, olha, tem que se dizer a verdade, é como se numa coisa muito pequenina. Arriscar que a vida é assim mesmo. Porque eu, quando fui para o Canadá, até à data de hoje, eu só tive 15 dias, 8 dias que eu tive parado para São Tomás. Para São Tomás, naquele tempo, aquilo era um quase certo, para esperar pelos dinheiros, acabavam de um trabalho, porque o trabalho de cobrador, antigamente, trabalhava só 8 meses esperando, 4 meses parava, porque era muito frio, não há as preparações cá hoje. Estes 4 meses eu sempre fui trabalhar para estes trabalhos. Fui para fábricas de ferro, até endireitar a minha vida, e depois, quando comecei pela minha vida, pensava o mesmo. Eu disse, bom, quando chegar ao mês de outubro, eu vou parar e eu vou arranjar qualquer coisa. O primeiro ano foi assim. A partir de 2080, em 1980, em 1980, eu comecei, já estava há 2 anos, mas neste ano não pude parar. Porque eu comecei a ver trabalhos, reparações, e posso dizer feito hoje, à conta de 10. Mas nunca pensava na minha vida que cresceu o que cresci. Agradecer a 10, não é assim? Nunca pensava na minha vida que um dia chegasse a ter o que eu tive, o que eu tenho, que ainda hoje, graças a Deus, é tudo meio. O que eu tenho na minha frente, de ver gruas, ver caminhões, encher ruas com caminhões, nunca pensei isto. Mas, é assim, a gente não podemos viver só de trabalho. Podemos viver de trabalho, mas temos que arriscar e temos que pedir a Deus, que é esse que está por cima da gente, para que dê um bocadinho de sorte e saúde, para que a gente possa andar. O dia a dia é feito do trabalho, mas o dia a dia é feito da sinceridade da pessoa e ser honesto na tua vida. Porque quando tu és honesto na tua vida, és honesto em todas as partes. És em Portugal, és no Canadá, és em qualquer parte do mundo. E quando é assim, tu és bem conhecido em todo o lado. O Silberto dizia-me que comprou a companhia, mas quando comprou a companhia conseguiu juntar os seus filhos. Não foi logo ou foi mais tarde? Não, eu não comprei a companhia. A companhia, quando eu comprei uma companhia, eu não comprei, eu comprei 2 companhias. Então? Quando eu comprei 2 companhias, mas eu já existia há muito tempo. Eu já existia há mais de 10 anos, quando a primeira companhia que eu comprei, que foi de um senhor também daqui da Ribeira Grande. E era a fazer o quê? Coberturas. Era sempre
era sempre um revestimentos dos tetos. Dos tetos, sim. Investimentos dos tetos. Eu tinha uma companhia de investimentos de coberturas de tetos, investimentos de tetos. Eu tive uma cobertura de demolição e de renovação. Eu tive uma cobertura de alumínios e eu tive uma companhia que era a RRC, que era de fazer isolação. Esta foi há pouco tempo que eu vendi. Mas o senhor conseguiu juntar os seus filhos ou não? Tudo. Os meus filhos sempre trabalharam todos comigo até os 65 anos. Quantos filhos é que o senhor teve junto de si e que ainda continuam a companhia? A companhia, portanto, são 2 que estão dentro da companhia. Mas um é que dirige a companhia, os outros estão trabalhando. O meu filho mais velho também tem uma companhia, dirige lá a sua maneira. A minha filha está para grande, mas a minha filha ainda hoje, ela é que dirige a minha vida. Os apartamentos todos que eu tenho, tudo o que eu tenho, eu nem sequer conheço quem os locatários, ela é que se ocupa de tudo. Porque também a cabeça não dava para tudo. Sim, o senhor faz confiança e delegou para ajudar, para ser mais fácil. Para ser mais fácil para tudo. E tornou a responsabilidade na sua mão. E também que eles, para que se encorajem, porque a vida assim é que é para ir para a frente. Porque a vida, muita gente pensa que a vida nasce do nada. A vida não nasce de nada, a vida nasce de muito trabalho. E com muito trabalho é que a gente faz, porque esta vida que eu faço, que eu fiz toda a minha vida, que agora não faço, o que eu faço mais na minha vida agora é comer e descansar alguma coisa. Mas tudo o que eu fiz sempre na minha vida é uma vida difícil. Porque é uma vida que a cada trabalho que a gente faz, dão 10 anos de garantia. E isto faz complicar a cabeça, porque com 2 mãos, são 2 mãos, mas quando tu tens 30 ou 40 mãos juntas a saber, a trabalhar, é preciso muito cuidado nos trabalhos, porque as garantias são muito duras. Olha, a garantia foi a sua cara a metade. A Graça sempre foi um braço muito importante no sentido de levarem a vossa caminhada. E ela é uma mulher dedicada à família, dedicada à casa. Ela é muito habilidosa, que eu sei. Sabes, Conceição, na vida, se for não chega a nada. Seja lá aquele homem que for, seja a senhora que for. A vida deve ser assim, a vida tem que ser puxada a 2. Se a vida for puxada a 2, ela vai sempre equilibrada. Há dias melhores, há dias piores. A vida é feita assim. A vida é feita por um sacrifício. E só no sacrifício é que a gente podemos encontrar a felicidade. Portanto, se eu não fosse a minha mulher, eu tinha uma dificuldade. Se a minha mulher não tivesse o seu marido, talvez tivesse outra dificuldade. Assim, os 2 equilibramos e levamos a nossa vida, saímos desta terra tão novinhos, ela ainda mais nova que eu, saímos desta terra tão novinhos e fizemos a nossa vida, não mais com os outros, mas da forma que a gente pôde, E quantas pessoas ajudei neste mundo? Oh, a Graça teve sorte de ter a sua mãe consigo, não foi? Sim, graças a Deus. E o dia que a convidou para vir? Pronto, desde que eu cheguei lá a Montreal e que venho de lhe dizer que gostei imenso do ritmo de vida lá fora, porque é assim mesmo, adorei. E pronto, naquele tempo, há 40 e tal anos, a gente falava-se mais, era por escrito, porque não havia grande facilidade de telefones nem nada. E eu escrevi-lhe e lhe dizia-lhe que queria que ela fosse viver para mim, porque a minha mãe já era viúva no tempo, porque o meu pai morreu muito novo. E a minha mãe dizia-me, olha, eu gostava muito de viver para ti, mas eu não deixo a minha mãe aqui sozinha, porque ela ainda vivia com a sua mãe, que é a minha avó. E ela dizia, um dia que a tua avó parta, eu vou viver para ti. E assim foi. A minha avó, coitadinha, com o tempo. Eu estava lá de 10 anos, quando a minha mãe emigrou para lá. Oh, Graça, então a Graça está-me a dizer que criou aqui um laço, e vão perceber na frente, nesta entrevista, é o laço que vem dos nossos avós.
E vocês, na vossa casa, nesta casa, têm pertences onde foram recuperar e restauraram os bens dos vossos avós. Isso é fantástico. Sim, sim. Não é? Aqui do lado do meu marido. Do meu lado não. Mas do lado do meu marido, sim. Tenho aqui da minha sogra e da sua avó. Sim. É um sentimento grande, Sr. Alberto. Para mim adoro as coisas antigas. Para mim é muito, muito forte. Mas por que razão o senhor quis restaurar? É porque lhe dizia muito, não é? Sim, diz muito em vez daquilo que já foi dos teus passados e que tu és capaz de conseguir e renovar aquilo. É como a gente diz, são votos de recordação. E são relíquias que ficam. São votos de recordação. Que ficam. A imagem, não é? É ali que nós dizemos: tem aqui a família. Hoje a gente temos tudo, temos peças lindas de materiais. Mas o trabalho antigo, feito em madeira, feito à mão, hoje já não há isto. E são recordações, não, faço as recordações, já não são para mim, são recordações quando os meus filhos cheguem, quando os meus netos cheguem, eu vou comer isto, foi assim, foi assado. E é muito bonito para mim saber explicar as origens que aquilo vem. Sem dúvida, e eu estou inteiramente da mesma opinião, porque quando a família é o que faz o laço do caminho, porque o teto, muito bem, mas a família é que faz com que o calor movimente mais, não é? Porque uma casa pode ser muito bonita, mas sendo vazia no sentido de não haver família, torna-se um lugar frio. Isto é como tudo na vida. A gente, de onde há família, as coisas são de uma forma, de onde há família e que haja amor e que haja paz, há saúde. Porque o amor, a paz, nos fazem equilibrar a vida. E quando a nossa vida é equilibrada, até saúde, a nossa cabeça é mais leve. Porque quando a gente está preocupado e que nada sai bem, é uma doença em cima do nosso corpo. Uhum. Oh, Graça, a Graça como uma mãe dedicada, uma avó também presente, uma esposa atenta, porque em alturas de inverno ou em alturas que o marido chega muito cansado a casa, há que preparar uma refeição para dar esse incentivo ou acalentar o estômago, porque em dias frios é preciso aquecer o estômago. Uhum. E a Graça é muito habilidosa na cozinha. Graças a Deus. Não é? Sim, graças a Deus. Nunca lhe faltou nada, sempre tivemos almoço e jantar, porque o meu marido trabalhava, como tu sabes, na construção, mas ele não ia comer fora, nem levava lanche de casa. Eu fazia-lhe um almoço, tivesse ele de onde tivesse, e ia levar o almoço quente a ele, todos os dias da minha vida. E isso vale muito, não é, Sr. Alberto? Vale muito, é assim. Vale? Nós todos não somos iguais. Eu não, enquanto a minha vida de trabalhar, não fui capaz na hora de meio-dia de ir comer um restaurante ou de mandar buscar qualquer coisa para mim comer. Era capaz de ter o dia de não comer. E, portanto, também foi uma ocasião de ela correr o Montreal todo, saber Montreal todo. Uma vez estava no norte, uma vez estava no sul, uma vez estava aqui. Só bastava dizer de onde é que estava, ela já sabia os caminhos todos. Mas sempre também arranjei bons carros para viajar. Graça! É porque você merecia tudo isso. Acho que sim, não é? Uma mulher que prepara um almoço todos os dias. O que é que ele mais gosta de comer? O meu marido é assim, graças a Deus, ele come tudo. Seja peixe, carne, gosta muito de ter sua sopa, todos os dias ter sua sopa. Mas há uma coisa açoriana que tem de estar sempre na vossa família, o que é que é? Olha, ele come de tudo.
É peixe, é como eu te digo, é peixe, é carne. Só uma coisa, não pode ser de um dia para o outro, tem que ser todos os dias. Isso não pode ser, de maneira alguma, não como comida de um dia para o outro. Mas sopinha também gosta, não gosta de ser uma sopinha, é a única coisa que eu como de um dia para o outro. De um dia, não 2 nem 3, de um dia vai. Portanto, o resto, preferir é ter um carro no caminho, mas todos os dias, à hora de meio-dia, comer qualquer coisa. Não é dizer o insensível do seu filho, não. Qualquer coisa que não seja, mas que seja fresco. Um sanduíche, não gosto muito de sanduíche, gosto sempre de uma comida de pratozinha, levava nas marmitazinhas, não é? E é um sensível porque começava a levantar-me às 5h30 da manhã e entrava para casa às 7, 8 horas da noite. E quando era mais novo, chegava à casa porque nunca tive ninguém para assinar contratos. Eu aqui assino os meus contratos, tinha a receber. Fazer a vida até às 4 horas no duro e depois começar-me a tornar a trabalho. Sempre tive uma pessoa a trabalhar para mim, mas nunca é como um homem que está a trabalhar. Porque eu cheguei até quase 40 homens a trabalhar em coberturas, em alumínios, em demolições, para organizar isso tudo. É um bocadinho de trabalho. Exigente. É um bocadinho de trabalho. Silberto, o senhor, com tanta hora de trabalho, como é que o senhor fazia para estar ligado à Ribeira Grande e ao Santo Cristo? Senhora, sabe uma coisa? É preciso haver vontade de viver e saber. Porque a coisa que eu mais tenho, que me faz um desespero mais na minha vida, é os Ribeira Grandes. Eu gostava de agradecer a toda a gente que está aqui presente, aos Ribeira Grandes e amigos dos Ribeira Grandes, porque quem vem à festa dos Ribeira Grandes são todos Ribeira Grandes. Portanto, a todos vocês eu tenho que dizer muito obrigado e peço que a noite corra muito bem. E também queria dizer a todos os Ribeira Grandes que este ano são 7 anos que representam os Ribeira Grandes. E também quero dizer a vocês todos que este ano, o ano, eu comecei na igreja de Antão Jesus e vim acabar em Blainville, no hotel do amigo Manuel Pulga. Que para mim este ano é o último ano que tenho a decisão de temer, porque a minha vida também faz parte do meu trabalho e já me sinto que há tanta Ribeira Grande que são capazes de representar a Ribeira Grande. Não quero dizer que hoje acabei de ser Ribeira Grande, sou Ribeira Grande até morrer, mas também tenho que dar o meu lugar. E também quero dizer a todos, por exemplo, dizem assim, em 7 anos este convívio da Ribeira Grande, sim, o convívio da Ribeira Grande em 7 anos fez muita coisa. Eu comecei com Marco Paulo e acabo com Zé Maior. Mas durante esse tempo, no primeiro ano que eu comecei, houve uma infelicidade com o Luís Melo, que era o tesoureiro. Tivemos que fazer uma festa que reunimos para ele, que demos $14.000. Logo a seguir, tivemos um outro pedido no ano depois. A igreja da Ribeira Grande, que estava em construção, também fez um pedido. Fizemos uma oferta de $16.000. Depois tivemos a igreja de Santa Cruz, porque hoje na igreja de Santa Cruz há um salão que se chama o Salão Divino Espírito Santo dos Amigos da Ribeira Grande. Assim foi batizado, que também demos $16.000 se as janelas lá forem imputadas pelos amigos da Ribeira Grande. É para toda a gente que trabalha com os amigos da Ribeira Grande. O convívio da Ribeira Grande fez o Senhor, o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo saiu um pouco entre todos, mas também desse dinheiro tirou $7.000 para fazer. Fez um total dentro desses tempos todos de 50 e tal mil. E também tivemos a Senhora de Estrela. Mas a Senhora de Estrela, isto foi um caso diferente. Foi uma coisa que eu gostei muito que ela viesse. Foi uma coisa que foi mais entre o povo a que a gente fizemos isso. Ainda hoje ninguém sabe quanto é que a Senhora de Estrela custou. Porque se eu tive gosto, eu tinha que lhe fazer. Por isso é que eu estou com o meu marido e com toda a direção para que juntos gritamos o nosso amor pela nossa ilha e pela nossa terra. Cidade da Ribeira Grande. E hoje, desde o dia que eu disse que parava, eu tanto conversei com amigos, eu tanto que pus no jornal
e nunca mais houve uma pessoa que quisesse dirigir a fazer os Ribeira Grandes. Mas isso está-se perdendo por tudo, porque os velhos vão acabando, e em Toronto vai muito feio, ainda vem Forrive, ainda vai, mas isto está a acabar. Mas a Ribeira Grande, a cidade da Ribeira Grande, que é representada por 14 freguesias, é indispensável, mas não se pode fazer nada. Então o senhor surge um momento onde fica também na organização do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Montreal. Recorda-se? Bom, o Senhor Santo Cristo em Montreal, a Igreja de Santa Cruz faz muito ano. Faz muito ano. Esteve uns anos que já mais de 30 anos que eles gostavam que eu fosse para presidente. Eu não posso estar nisso. Porque eu tenho uma companhia que trabalha com toda a gente da comunidade e agora o que eu posso fazer é servir com aquilo que eu posso do melhor, mas não posso ser presidente. Nunca quis ser presidente. Eu só fui vice-presidente de um futebol um ano. Qual futebol? Eram os jovens... como é que se aquele nome? Onde é que eles estavam ligados a alguma associação? Estavam ligados ao Luís Star, naquele tempo. Mas isso era de jovens. Era o Clube Portugal? Em Clube Portugal, sim. Mas isso era com um senhor também que era italiano, tanto andaram, que isso era aquilo que no resto eu fiquei vice-presidente, mas por um ano. Aquilo cresceu, mas depois aquilo teve que acabar, porque não pedia da minha vida. Não podia continuar nas reuniões, não podia naquelas coisas. Depois já tinha os Ribeira Grandes, o primeiro ano que foi feito, eu fiquei vice-presidente, não queria ser presidente de maneira nenhuma. Mas eu, mesmo em vice-presidente, eu que vim aqui à Ribeira Grande buscar o presidente da Câmara da Ribeira Grande. Convidar para ali, porque não dava respostas a ninguém. O que a PSD tem que dizer é assim mesmo. E então, o presidente da Ribeira Grande foi, da cidade da Ribeira Grande, fizemos o primeiro aniversário, o segundo, e no segundo queria fechar, toda a gente já não queria saber, para estar para a frente, ninguém votou em mim, hein? Porque até o mesmo presidente que você também tinha votado para mim, mas tão paciência, só ia vê-los dizer uma coisa. Isto não vai me tirar a vida, nem me dá a vida. Eu vou ser presidente 2 anos. Passou-se 25 anos ainda está lá e todos os anos ainda havia votos e nunca mais houve uma pessoa que entrasse. É pena, mas é assim. Mas o Santo Cristo, o senhor envolvido, realmente o Santo Cristo em Montreal tem sido um marco a nível de festas. E é importante continuar a fazê-las, não é, Silvia? Sim, o senhor... E o senhor foi um mentor da construção da capela em Montreal, não foi? Santo Cristo, sim. Foi ou não foi? Pensei, já tinha pensado para trás. Nunca houve sucesso naquilo que queriam fazer. Chegou-se aos 50 anos e o Padre Maria disse-me: Sr. Silvio, Berta, a gente vai fazer, porque tinha ficado um ano antes, eu disse ao senhor isso para... Filho de Berta, a gente vai fazer os 50 anos, a gente tem muito gosto que o Filho de Berta faça, para trás e para a frente. 2 coisas. Faça a sessão de Cristo, se eu tiver direito a fazer a capela. Há uma renovação de capela, a gente faz. Não há renovação de capela, não se faz nada. Não se faz nada. Mas o que é que o senhor vai fazer? Isto é que é o meu projeto. Se o senhor faz confiança, eu faço. Não faço confiança, não há mais nada. Comecei... Estive a ver porque eu não gostava de fazer ali, gostava de fazer naquela entrada que andava para baixo, que era para ficar em frente, mas não havia formas, porque aquilo tem uma escada de socorro e tem o fundo de cor em cimento, não em madeira. Não havia condição. Não havia condição. Então eu preparei, risquei para fazer. O primeiro sábado que eu fui para lá, e risquei, comecei a armar. Na segunda-feira cheguei lá e o Padre Maria disse: Senhor de Berta, está aqui uma coisa, o senhor disse assim, o senhor tem aqui algum engenheiro que compreenda mais que o que eu compreendo.
Isto está feito da forma que eu disse ao senhor que é para fazer. O senhor sabe uma coisa, ele veio um dia, ontem aqui, todo o dia, com 4 homens para construir isto, está aqui já feito. Em 30 minutos, isto está tudo no chão. Eu pergunto como é que ela... bota a serra, esse cabo, corta-se tudo, já acabou, não há mais nada aqui. Isto faz ou não se faz? Ó, Sr. Alberto, pronto. Então disse aí, olha, isto tem que se fazer isso, que isso indica que essa igreja não se pode fazer de forma diferente. Comecei a fazer, parei tudo lá dentro, nem padres nem ninguém, nem as pessoas que trabalhavam. Porque quando eu dissesse eu quero fazer isso, fazer aquilo, que mantava-se nunca mais chegava. Aquilo já estava avançado um bocado e chega um dia, mas eu fiz uma portinha pequenina lá na entrada, estava todo armado para dentro, e chega um dia uma senhora e disse para mim, Sr. Alberto, como é que o Senhor Santo Cristo vai entrar aí para dentro, que esta portinha é tão pequenina, senhora? E eu disse, minha senhora, a senhora sabe uma coisa. A senhora chega ali acima, o Senhor Santo Cristo está triste, está tão pequenino. Vai entrar. Se ele, quando chegar aqui dentro da sua capela, se ele achar que fica alegre, que fica grande, arranque-se a sua porta mais grande. Senhor, mas que trabalho que vai dar? Já sabe, nada se faz sem trabalho. E a senhora fez direitinho até que o Padre José Maria, a portinha é cara. O senhor Silva disse que o Senhor de Cristo vai entrar ali por dentro e depois, quando sair, se tiver mais gordinho, vai ficar. Senhora, senhor, ele disse muito sério isso. Daqui a bocadinho assim, o papai, seu padre. Mas foi uma capela muito bonita. Então, uma linda obra. Mas teve que ser assim. Porque se não fosse assim, não chegava ao fim. Porque já havia uns diziam uma coisa, outros diziam outra, mas aquilo eu já tinha arriscado o que queria fazer, já tinha tudo no meu papel, fiz aquilo que tinha que fazer e está bonito, agora já se sabe. Tudo que a gente mas contou com a ajuda de muita gente, não foi, Sr. Alberto? Houveram pessoas que fizeram contribuição para construir? Mas muita capela para a capa de São de Cristo. Para a construção. Para a construção da casa. A Caixa Portuguesa não foi para a Caixa Portuguesa foi para a ajuda de luz que está na igreja. Para dentro da capela. Sim, sim. Quando foi a capela imaterial da capela? Foi o senhor. Foi o que lhe fiz. Houve uma ajuda para aquele grande luz está lá, porque o Padre José Maria, quando viu o preço daquele luz, ou seja, isto é uma coisa espantosa, não se pode comprar isto. O senhor sabe, a gente vai marchar, se a gente vai arranjar uma coisa que faz maluco. O Senhor Santo Cristo merece isso mais do que isso para mim. Aquele chão era para fazer em madeira e a parte por cima era para fazer em mar. Quando aquele senhor vai lá e que me diz, não pode ser. Isto tem que ser tudo em mar. Se eu faço um prazer, eu falei com o Emanuel Linhares. Emanuel, aquilo partiu para o bem. De maneira que agora vamos, então, dando graças por todas as marcas e os marcas que trabalharam para esta capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a quem nós agradecemos. Estou a ver ali o Paulo, estou a ver ali o Sr. Silva, todos vós que houve gente que bordou, houve gente que pôs ferros, houve gente que pintou, houve gente que pôs madeira, luzes, enfim, tudo, todos esses que trabalharam. Vamos então agora acompanhar a Ascensão de Cristo até à sua nova morada, mas a sua verdadeira morada não é ali, é aqui. E que hoje nós, ao vencer aquela capela, ela nos ajude também a fazer sempre esta viagem deste lugar físico onde ele está para este lugar espiritual onde ele deve sempre estar. Vamos ficar de pé.
destinada ao culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres seja verdadeiro sinal da nossa piedade e nos ajude a aumentar a nossa devoção no Senhor Santo Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Silberto, não foi só a implicação de mostrar que haveria de ter uma capela, o resguardo para o Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas ainda o Senhor pensou no cemitério. O que é que aconteceu no cemitério São François d'Assise? No cemitério São François d'Assise, o que aconteceu é que houve uma oferta de terreno para os portugueses. E para haver uma oferta de terreno para os portugueses, havia de haver um nome. E então, como havia de haver um nome, foi pensado chamar de cemitério aquela parte do Senhor Santo Cristo dos portugueses. Para representar o Senhor Santo Cristo dos portugueses, o que é que podia ser?
para ser num estátua de madeira, para ser num estátua com a pintura, num lugar daquele estudo era muito difícil. Então foi pensado e mandei fazer uma imagem do Senhor Santo Cristo, que está lá. Foi feita aqui na Ribeira Grande. Um jovem escultor que fez esta imagem e foi dada a pedra, porque nem todas as pedras são próprias para fazer uma imagem. Porque há pedra que arrebenta, há pedra que troca de cor e há pedra que fica toda afavada. Portanto, foi ainda das pedras da pedreira do Senhor José Damas, irmão de Sr. Norberto Damas, que faleceram. Esta imagem foi construída aqui, foi para Toronto e de Toronto foi para Montreal. Cheguei lá num dia às 4 horas da manhã, que veio num caminhão expresso e montei-la na minha grua e foi montada num sábado. Depois de estar montada, houve missa campal, houve a banda de música, houve o coral, houve a festa para ser uma homenagem que ainda hoje resta lá. Será que todas as pessoas sabem que o senhor preocupou-se em que o cemitério tivesse identificativo em relação aos fiéis do Santo Cristo aqui em Montreal? Não sei se todas as pessoas ficarem ao corrente, não é? Se é daquelas que passem lá, aquelas consultas, sei que não é de boca a boca, mas que visivelmente devia ser mais concorrente do que era hoje em dia. A coisa que é que hoje há muitos portugueses lá, já há muitos que estão enterrados. Tem a minha sogra que estuda para lá, está muita gente já lá. Isto é novo, não é muito velho, está em 4 anos. E então dirigi, foi feito aqui, foi para lá, não foi só eu, só a minha ajuda, e o Coral de Santa Cruz também entrou incluído, que também muito trabalharem para isto. Portanto, os nomes deles também estão lá. Está-me a falar do coral do Santo Cristo. Do Santo Cristo, coral que Dona Filomena representa, como faz nisto e na capela, foi uma grande ajuda, que eles estiverem interessados muito nisso. O coral nisso também foi mesmo na imagem que está no cemitério. No cemitério, porque quando eu falei ao Padre Maria que ia mandar fazer um estatuto de pedra aqui, ele disse: Alberto, esquece isso, porque isto é uma coisa que vai chegar enorme, isto é um escultor para fazer uma coisa dessas, se o senhor não se inquieta que eu vou-me arranjar. A imagem só quero que chegue ao dia e que seja feita aqui. Aquele trono que está lá feito em mármore foi uma oferta do cemitério. E era tão bom que as pessoas fossem mais conhecedoras dessa parte, porque esta parte, não é habitual se ouvir. Esta parte não é muito habitual, isto é os meios de comunicação que nos faltam em Montreal. Porque se os meios de comunicação fossem mais grandes, mais ativos, era mais social que isto é público, isto não é privado, isto é público, isto é do povo. E para quem gosta da terra do Senhor Santo Cristo. Mas, neste lado, sabes, já fui mais ativo do que sou. Porque os anos entram e as coisas... Mas, a gente, nesta altura, estamos a ver que faltar um bocadinho de comunicação em Montreal. Porque uma sepultura deve ser uma coisa que deve haver comunicação. Para que se a pessoa que tem gosto para onde vai, deve saber, antes do tempo, onde está para ser sepultada. Portanto, mas em Montreal temos tudo. Depois que eu entrei para aquela organização, quando aqui já comecei pelos andus da igreja, que já há muito tempo falava naquilo, mas, bem, comecei pelo Santo Cristo, comecei pelo coração de Jesus. Primeiro comecei pelo da Senhora de Estrela. Exatamente. Comecei pela Senhora de Estrela. O meu intestino começou mais grande quando, depois do coração de Jesus,
sempre pensei que na Senhora de Estrela, comprei aquela Senhora de Estrela em Braga. Aquela Senhora de Estrela veio de Braga para a Igreja da Matriz, para ser batizada na Igreja da Matriz. Da Igreja da Matriz ela foi para Toronto. De Toronto veio para Montreal, porque naquela altura no inverno não há voos corretos. Foi para Toronto, de Toronto veio para Montreal. O Padre Galvão acompanhou ela, a Senhora de Estrela lá, tornou-la a batizar lá e está lá na Igreja de Santa Cruz. Ó Silberto, eu recordo-me da festa da Senhora da Estrela, a última vez que ela foi preparada, no sentido que tivemos a pandemia logo de seguida. E eu, como uma mulher de fé, olhei dentro da igreja e vejo uma borboleta branca a circular, onde o Senhor também se feriu, porque eu sei que estava preocupado com os castiçais e as velinhas, e acaba por se ferir. Havia aqui uma transmissão de alguma coisa que se apresentava no futuro, a pandemia, que distanciava os fiéis da igreja, não é? No sentido de não poderem frequentar. É verdade. O senhor recorda-se disso? Bom, são recordações que a gente não pode levar a fundo, não é? Não podemos levar a fundo, mas são sinais que são dados para o futuro. Para quem, de facto, vive a fé. Para quem vive na esperança da vida e para quem vive com a esperança de Deus. Porque a gente crê em Deus porque houve uma senhora, não é assim? A mãe de Deus. A mãe de Deus, ela foi mãe para que houvesse Jesus Cristo no mundo. Portanto, há uma fé de espírito que nós temos que não podemos saber discutir nela. Mas o que nos encoraja é a nossa fé. Portanto, se não há fé, se não há espírito, não há vida. Para mim, estou a falar de mim, não posso falar de ninguém. Mas para mim, o que nos encoraja é ter fé. E com a fé vem o espírito que nos ilumina todos os dias e isto é que nos dá a vida. Oh, Graça, o que é que mais aprecia no seu marido, sendo um homem de família, sabemos, é um bom pai, é um homem que também gosta da comunidade, está implicado. O que é que mais acha no seu marido como um ser? Olha, ao meu ver, eu acho que o meu marido fez tudo quanto ele desejava. Tanto na sua vida pessoal como na comunidade portuguesa. Eu acho que ele estava, que hoje ele está bem, como é que eu vou te dizer, está bem com ele mesmo porque fez tudo quanto ele queria. Porque eu sei que ele tinha sempre aquela vontade, aquela esperança de construir uma capela para a Assunção de Cristo. Enquanto não construir, não descansou, mas construí-la ao seu gosto. Como ele vem de dizer, ou depois foi a imagem para o cemitério. Durante uns anos tomei conta da comunidade da Igreja Santa Cruz. Acho para mim que o que ele teve de fazer, fez tudo com muita vontade e com muito amor, fez a sua vida. Olha, e chega o momento onde vocês decidem vir passar mais tempo na Ribeira Grande do que no Canadá. E isso, o que é que transformou a vossa vida? É que disseram, o ar dos Açores é bem mais apetitoso do que em Montreal. Não, porque o ar dos Açores traz os nossos amores. Olha, é assim, tivemos a oportunidade de vir cá no tempo da pandemia. Andávamos aqui os dois a ver a nossa Ribeira Grande. Começamos a ver umas casas. No entanto, ele vieste, gostou, comprou e assim foi uma coisa muito rápida, muito rápida. E eu acho que foi a coisa melhor que eu pude fazer para mim. Foi a coisa melhor porque eu adoro estar aqui. Não esperava? Não, nunca pensei, Conceição.
Nunca pensei. Ele dizia, então onde vai comprar uma casa lá? Mas nunca pensei. E então, graças a Deus, a casa que eu tenho, nunca pensei. O que é que lhe traz esta casa, Sr. Alberto? Esta casa traz-me paz e amor. E pensar que a vida se prolonga mais uns anos. É isso que eu espero. Ao chegar à minha idade, não ao chegar à minha idade, ao chegar o que eu trabalhei e que trabalho, porque o trabalho não mete medo a ninguém. O trabalho faz parte da vida da regia, porque eu nunca paro. Eu acabei aqui ao lado e vou começar no outro lado. A minha vida, eu gosto de la viver, mas sempre com qualquer coisa na cabeça. Mas chegar a São Miguel, a terra de onde eu nasci, de onde eu vivi até 21 anos, depois de 70, não foi 70, foi 69, depois de comprar isto e de vir, porque eu vinha aos Açores 8 dias, 15 dias para lá. 8 dias para o Senhor Santo Cristo, 8 dias nas vagâncias. Em 15 de agosto calhava e 8 anos não vinha. E eu achava difícil. Porque um ano cheguei aqui para ter 15 dias, 8 dias e só graças às que o pá tem que andar. Não fui capaz. E agora como é que é? Eu passo aqui 4 meses e quando eu estou me aproximando para andar daqui que trabalho. Mas tem que ser. Porque tem que ser porque ainda tenho a minha vida toda. E a minha vida tem que... Ainda não posso ter mais de 5 meses e meio em Portugal. Não posso. A partir de 5 meses e meio tenho que ir-me embora, porque senão aquele senhor governo, o senhor sistema que está lá, não sabe dizer assim, no lugar de pagar 15%, vais pagar 36% de imposto. E isso está a chegar muito caro. Portanto, a gente passa aqui esses meses, mas por dizer assim, sinto-me bem. Também é um lugar que eu estou, sinto-me bem. Não tenho ninguém que me desarranje, não tenho vizinhos, não tenho nada. Eu levanto-me da manhã, trato das minhas flores, trato das minhas coisas, trato dos homens, os meus mestres, a gente toma uma cerveja e assim passa-se os dias e quando a gente não pensa, a semana está acabada. Foi a melhor decisão que o senhor fez? Bom, isto foi uma decisão que foi... que apanhei, não é? Uma decisão que apanhei muito rápido. Se talvez fosse tempo para pensar, talvez não fosse assim. Muito rápido. O senhor veio vir ver esta casa, o senhor fez uma oferta, fui para a Ponta da Algada, a minha senhora foi magazinar e depois o senhor disse olha, e quando eu fiz a oferta, ele disse, meu senhor, o meu patrão não vai fazer, pá, eu estou-te fazendo uma oferta em euros, não em dólares. E se achas que isso não é dinheiro que chega? Diz ao teu patrão que fica para a próxima. Olha, em 2 horas fica resolvido. E vamos andando à conta de Deus e esperamos que a nossa vida continue. Fiz isso não é só o futuro de mim, o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Porque agora o que eu faço já não faço futuro aos meus filhos. Porque eles todos têm a sua vida destinada. Mas os meus netos, penso muito neles. Qual é o maior orgulho que o senhor tem? Olha, o maior orgulho que eu tenho na vida é que Deus dei um bocadinho de saúde, paz e amor. Portanto, o orgulho não há nada na vida. Orgulhoso de ser mais que ninguém nunca se deve ser. Para mim o orgulho é ter paz, amor e que no Senhor dê um bocadinho de saúde. Aí já é um grande orgulho, que há muitos que a minha idade que já estão coitados, e os melhores e os piores, porque eu vivi uma vida muito dura. O meu trabalho é o trabalho pior que é em Montreal. Portanto, agradecer a Deus. Graça, o orgulho que nós podemos juntar a este diálogo é a família. Sim. Pelos valores. Concorda? Sim, concordo. O maior orgulho que eu posso ter é nos meus filhos, no meu marido, nos meus filhos e nos meus netos. Que é a nossa família, é a maior coisa que nós podemos ter. E é como o meu marido diz, é para isso que ele trabalhou. Foi para os teus filhos e agora para os teus netos. E para a geração. Porque o que a gente tem, não levamos nada, que fica tudo cá. Olha, e está feliz de o Canadá lhe ter dado hospitalidade e de poder dizer, eu fui bem acolhida? Sim, muito bem acolhida que eu fui e que me vem, como já te disse,
Desde o primeiro dia que entrei em Montreal gostei imenso, mesmo sendo no inverno. E eles acolherem muito bem. Nunca vivi ao lado de portugueses, sempre fui com franceses, com quebecois. E sempre tive muitas amizades com todos os meus vizinhos quebecois. Mesmo havia vizinhas que iam buscar os meus filhos a casa para levá-los para o parque de verão, porque eu não saía muito, e elas, como veiam, diziam: mãe, eu vou ao parque, queres que eu leve o Dani e o David? E elas levavam. Só para te dizer que sempre tive muitas amizades, mesmo com aquelas, com uma raça que não era a minha, que não era a nossa, mas sempre me dei muito bem com eles. Fui para lá, eles acolherem-me muito bem. Fizemos uma linda vida, graças a Deus e ao meu marido, porque se não fosse ele não a tinha. E com a graça de Deus, que é o primeiro de tudo. Bem, foi tanto que deu-nos a oportunidade de termos aquilo que a gente tem, graças a Deus. O vosso conforto. Silberto, o senhor sente-se mais canadiano ou português, ou açoriano? Isso é uma mistura. Português, açoriano, canadiano, francês, isso é uma mistura de tudo. A mistura que é, a gente se sente bem de onde a gente está bem. Não podemos dizer que não temos orgulho de estar na terra de Canadá, porque foi ela que nos facilitou-nos a vida, porque se nós saímos daqui é porque precisávamos. Se a gente for ao encontro da nossa vida, também devemos dizer assim, tivemos um bocadinho de sorte. Porque sem haver sorte, não há vida. Mas também não posso desejar mal ao nosso Portugal, aos nossos Açores, porque também foi cá que meus pais nascerem, meus avós nascerem, fizerem as suas vidas. Eu, para querer uma vida diferente, para poder dar uma vida melhor aos meus filhos, para que eu também pudesse adquirir mais que o que eu tinha, e o Canadá que nos deu. Então, portanto, diz obrigado ao Canadá. Também tenho muitas graças a agradecer a Quebec. De ser um quebecois que já dura lá coisa assim, hoje 49 anos. Portanto, não podemos dizer assim, eu gosto de estar aqui nos Açores, mas gosto de estar muito em Montreal. Também gosto muito da minha casa que eu tenho lá, gosto muito da minha vida que eu tenho lá, porque a minha vida foi uma vida feita não num lugar, não num local, não com uma raça, foi feita com Montreal, com todas as raças. E andava pelo Montreal inteiro, umas vezes à direita, umas vezes à esquerda, para quem telefonava para o bureau, para quem telefonava, quem precisava dos trabalhos da companhia. Portanto, mesmo essa gente toda que chamava, um grande obrigado, porque não és nada na vida se não tiveres clientela. Os clientes é que fazem a vida e a vida faz os clientes. Portanto, isso faz uma combinação de tudo que nunca podemos dizer que não se pode dizer obrigado ao Canadá. Toda a minha vida, até dias que eu tenho na vida, tenho que dizer obrigado por aquilo tudo que já passei. E por aquilo tudo que eu vi, foi porque a terra de Canadá é que me deu. Hoje em dia, nós estamos bem nos Açores, estamos, mas já se passou por muito aqui nos Açores. E graças aos imigrantes, por isso essas terras aumentarem um bocadinho. E que deviam muitas vezes ser mais respeitados. Concorda? Eu concordo. Nunca posso, pela minha parte, não tenho nada a dizer que nunca ninguém me faltou ao respeito. Nunca ninguém me faltou. Eu vejo outros que dizem assim, dizem assado, mas a mim nunca ninguém me faltou ao respeito. Porque eu também não falto o respeito a ninguém. A gente sabe que em todos os lados há bom e há ruim. Mas a gente também nunca, de um lado e do outro, temos que incorporar as coisas. O nosso Portugal também é bom. O nosso Canadá deu muito, mas Portugal também tem dado muito a muitos. Tem dado muitos àqueles que precisam. Embora Portugal não seja tão rico, mas é rico no amor e naquilo que faz. Portanto, a gente também, nós como os portugueses,
devemos ter a coragem de dizer que nós somos portugueses. E sabe uma coisa, de onde estar um português, um açoriano, em qualquer parte do mundo, há vida. Estou de acordo. Estamos mesmo a terminar, Graça. Eu sei que a Graça é mãe e avó e há as preocupações do futuro para os netos. O que é que irá ser o amanhã? O que é que a preocupa? O que é que lhe faz medo? Olha, o que faz medo é a mocidade de hoje, não é? Que há caminhos muito tortos. A gente pede a Deus para que eles vayam sempre no bom caminho, para que tudo corra bem. Para mim, eles ainda são todos pequeninos, só tenho um que já está adiantado nos seus estudos. Mas os outros ainda são todos tão novinhos. Será que Deus vai me dar alegria um dia deles ver crescer? Não sei. Mas é isso. É o medo dos caminhos que não são muito bons. Mas se Nosso Senhor lhes der vida e saúde, eu acho que qualquer um deles tem uns pais que vão lhes levar ao bom caminho, no caminho certo. E espero que Deus lhes acompanhe sempre. É isto que eu desejo. Silberto, se tivesse que fazer recomendações hoje, o que é que o senhor gostaria de dizer para haver amanhã? Ou os cuidados a fazer-se? Há muitos cuidados a fazer. E há muitas coisas que a gente devia se recordar e pensar. E há de menos nos meios de comunicação. Para aqui e para Montreal. Eu, da minha parte, tenho um grande agradecimento a fazer à Conceição, Alberto, a Montreal Magazine. Porque vocês não sabem, não podem imaginar a falta que se faz em Montreal disso. Os nossos meios de comunicação estão muito a falhar. E há muita gente que, no lugar de encorajar, está só a desencorajar. E isto é uma grande falta que nos faz. Porque há grandes coisas na vida que a gente, se não tivermos um meio de comunicação, nem sequer sabemos como é que vamos vivendo. Mas quando essa gente, que a gente vai vendo dois para amanhã e continua, que todos os nossos meios de comunicação, desculpem, estão a falhar em Montreal. Se não houvesse Montreal Magazine, porque o Montreal Magazine deveria ter um apoio muito mais grande do que tem, porque vocês são um casal incrível, que procuram tudo para o bem das pessoas. E há pessoas que não conseguem ver de uma forma, talvez como eu vejo, ou que outros não verem. Porque a nossa vida, o trabalho, é feito de tudo. Mas os nossos meios de comunicação, se não são efetuados, se não são feitos, se não são bem dirigidos, a nossa vida não há nada. A gente torna-nos ao passado, à carta escrita que nunca chegava. Será, Sr. Alberto, que a terminar este encontro tão simpático, que nos acolheram tão bem, que trouxe aqui uma motivação muito grande para nós, para continuarmos a fazer de uma forma simples, como sempre fizemos. O quanto é tão bom ouvir as suas palavras, aquilo que passou agora, porque fazemos por amor à camisola. Mas aquilo que passamos e aquilo que eu disse é uma realidade. É uma realidade que esteja a ver. Porque dentro de Montreal está a falhar muita coisa. E se a gente, se não houver gente que se imponha, se não houver gente que tenha vontade, que diga assim, a vida tem que continuar, não vamos para cima, vamos para baixo. E quando a gente vai para baixo, a pessoa que não é informada hoje em dia, neste mundo que Deus nos dá, a zero chega. Para ver o que a gente já passamos, o que já chegamos,
E se a gente não continuar no bom caminho, a gente não chegamos a nada. A gente devemos, uns para os outros, se encorajar, e vocês têm que ter coragem, porque eu sei que isto não é fácil. Eu, há bocado, estava a ver o Alberto a correr com uma máquina nas costas, e ele disse, é preciso que haja vontade. É preciso que haja vontade, é preciso que haja meios de comunicação, porque sabe o que é estar aqui nos Açores e haver uma pessoa que distingue de vem de Montreal, não, meu amigo, não. Aquela pessoa for aos Açores, ou à Madeira, ou à Terceira, a qualquer lado, para conhecer como é que a gente vê, como é que a gente pode viver, o que eram as nossas terras e trazer para a terra de onde a gente está. Levar a Montreal o que a gente somos, o que a gente já fomos e o que são hoje, o que a gente já passou, o que é que a gente vê. Isto é tão bom as pessoas saberem. Uma criança que é mais nova, que vê, que sabe e diz, eu posso procurar um bom caminho. Se a gente não vê, a gente quando fecha os olhos, a gente não vê nada. É preciso que a gente esteja com a nossa visão para a frente. Mas para a nossa visão ir para a frente, é preciso que haja coragem, coração. Porque nós somos iguais de uns para os outros, e a gente deve se encorajar uns aos outros, porque as nossas informações nunca devem acabar. Mas isto tudo vai no meio do povo, no nosso povo, a gente todos encorajando entre todos, não há nada, e as coisas podem se fazer muito felizes e muito grandes. Sim, Alberto, não há nada melhor que acabar desta forma tão sábia. O Senhor encheu o nosso coração hoje. Bem-haja por isso. Muito obrigado a você. Eu digo muito obrigada. É com gosto. Bem-haja a vocês e que a tua vida e a do Sr. Alberto continue sempre em frente. Porque sem vocês não há grande informação. É tão bom. Que Deus vos abençoe. E vocês também. Igual, são um exemplo na para nossa vocês. comunidade. Obrigado. Uma comunidade que merece um casal como a vossa implicação, que deu e que têm dado ao longo do tempo. E tem que dar. A vida não acabou. A vida não acabou, a vida continua. Temos que dar aqui e temos que dar lá. Bem-haja. Enquanto é espreito, continuamos. Bem-haja. E muitas bênçãos. Obrigado. Obrigada de nos acolher tão bem. Obrigado. falar todas as línguas, pudesse conhecer o futuro, pudesse cantar alegria, pudesse me dar tudo dar. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
mandes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Nós, portugueses, somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. Oui, parlare un poquito de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos la viande rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço 1 a 1, ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP, abraço ao mundo.
Música